Casos de febre chikungunya aumentam quase 1.500% em todo o país. E o Ministério da Saúde reforça combate ao mosquito Aedes aegypti. DF está em estado de atenção por causa das fortes chuvas. Veja também, nova reitora da UNB assume cargo em meio à polêmica ocupação da universidade. E ainda, está quase tudo pronto para Black Friday. Tem loja com descontos de até 70%. Notícias da quinta-feira no DF e em torno. Agora, no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo. A gente começa a edição desta noite com um dado preocupante. O Ministério da Saúde registrou um aumento de quase 1.500% nos casos confirmados de febre chikungunya em todo o país. Por outro lado, o número de pacientes com dengue caiu. O combate ao mosquito, que também transmite o Zika vírus, será reforçado com ações para eliminar os focos do Aedes aegypti. De acordo com os dados do levantamento rápido de índices para Aedes aegypti, elaborado pelo Ministério da Saúde, das 22 capitais que participaram do estudo, apenas Cuiabá está em situação de risco de surto de dengue, chikungunya e zika, e outras 9 estão em estado de alerta. Brasília foi classificada em situação satisfatória. O ministro da Saúde apresentou ainda um balanço dos números de casos das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Até outubro foram registrados 1.458.000 casos de dengue em todo o país, uma redução de 5,5% em comparação com o mesmo período do ano passado. Com relação à febre chikungunya, houve um aumento significativo. Foram quase 135.000 casos confirmados até outubro, contra apenas 8.500 no mesmo período de 2015. Quanto ao Zika vírus, foram identificados 208.000 casos prováveis no país, a maioria nas regiões Sudeste e Nordeste. Ainda de acordo com o levantamento, aqui no Distrito Federal, os principais criadouros do mosquito foram encontrados nos lixos. O Ministério da Saúde anunciou uma grande campanha na TV, rádio, internet e nas ruas, e que o dia D de combate ao Aedes aegypti será em 2 de dezembro, quando haverá uma mobilização em todo o país com ações para lembrar a população de que toda sexta-feira será dia de eliminar os focos do mosquito. Temos em todos os estados de satisfação uma escola, uma residência, entrega de veículos, estamos entregando 150 veículos, dobrou em todos os estados brasileiros, em quase todos os estados brasileiros, para apoiar o combate ao mosquito. Então há uma ação integrada que será transformada numa ação visual de atenção na próximo dia 2. De acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, aqui no DF já são quase 20.000 casos de dengue registrados somente esse ano. O atendimento na UPA de São Sebastião já voltou ao normal. 2 médicos prestaram serviço hoje à tarde na unidade de saúde. E a previsão é que agora à noite 3 profissionais recebam os pacientes. Ontem e hoje cedo, o atendimento ficou restrito aos casos gravíssimos por causa da superlotação. Veja. Quem procurou a unidade de pronto atendimento de São Sebastião na manhã desta quinta-feira encontrou portões fechados. Estou aqui passando mal, não sei se estou com pressão alta, o coração para sair pela boca. Chego aqui e está fechado. É uma lástima, né? Desde ontem, o atendimento da UPA estava restrito a pacientes em estado grave. Imagens feitas por telespectadores mostram que, depois da medida, cerca de 60 moradores de São Sebastião fizeram um protesto durante a noite em frente à unidade para cobrar que o local volte a funcionar normalmente. O diretor da unidade não quis gravar entrevista, mas a Secretaria de Saúde informou que, no começo da manhã, a equipe médica da UPA prestou atendimento a 21 pacientes graves, incluindo 5 gravíssimos, que ainda aguardam remoção para outros hospitais da rede pública. Alerta, o GDF começou a instalar placas que informam sobre a contaminação da água em um trecho do Lago Paranoá. Mesmo com a proibição, ainda tem gente que se arrisca, veja. A placa informa:
área imprópria para banho e pesca. Desde quarta-feira, o governo começou a instalação dos avisos na orla do Lago Paranoá, nas proximidades da QL8 do Lago Sul. O local foi interditado depois da denúncia de contaminação da água. Mesmo assim, há quem continue a praticar atividades no lago. Vou continuar pescando porque eu pesco aqui desde 1963. Quando eu cheguei aqui, o lago estava enchendo. Essa manhã, ainda era possível observar algumas manchas verdes em determinados pontos do lago. No último dia 16, centenas de peixes foram encontrados mortos no trecho que fica entre a Ponte das Garças e a Onestino Guimarães. A Agência Reguladora de Águas do DF e o Instituto Brasília Ambiental confirmaram a presença de cianobactérias nesta parte do lago. Quem vive da pesca, como o seu Osmar, diz que já está sendo prejudicado. Vai ser meio difícil, né? Aí nós temos que correr outro meio de ganhar dinheiro, porque o peixe daqui não vende mais. Mesmo que pegue, que já tem peixe, mas ninguém quer comprar. Amostras da água foram enviadas para Goiânia para análise. Os laudos devem ficar prontos só em dezembro. E a ADAS informou que espera o laudo do laboratório para determinar a causa da contaminação, mas adiantou que vai ser necessária uma investigação ampla. A agência disse ainda que não será utilizado nenhum produto químico no lago, já que a contaminação foi estabilizada. Os registros de casamentos gays aumentaram mais que as uniões heterossexuais no ano passado, de acordo com uma pesquisa feita pelo IBGE. A repórter Camila Lopes tem os detalhes ao vivo. Oi, Camila. Boa noite, Carol. A união entre pessoas do mesmo sexo aumentou 15,7%, enquanto a união entre pessoas de sexo diferente aumentou 2,7%. Os homens lideram também esse ranking, casam mais do que as mulheres, algo em torno de 10%. E aqui na região centro-oeste, Carol, a união entre pessoas solteiras e divorciadas é que tem a maior ocorrência. Volto com você, Carol. Boa noite. Casando, isso que é bom, né, Camila? Obrigada, boa noite. Fraude milionária no INSS. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão aqui no DF para investigar uma organização criminosa suspeita de desviar mais de 10 bilhões de reais da Receita. Cerca de 70 pessoas recebiam ilegalmente R$ 4.000 por mês com o esquema. A Operação Compensação da Polícia Federal, em parceria com a Previdência Social, cumpriu 7 mandados de busca e apreensão em uma agência do INSS, um escritório de contabilidade, 3 empresas e em residências de suspeitos no Distrito Federal. O objetivo é reprimir uma organização criminosa que cometia crimes milionários contra o INSS no Distrito Federal. As investigações apontam que o prejuízo aos cofres públicos é de aproximadamente 10 milhões de reais. Eles inseriam informações falsas no sistema da Previdência, por meio da GFIP, e com essas informações iam até o INSS e obtinham benefício previdenciário. Além desse benefício previdenciário, os empresários estavam envolvidos, inserindo o nome dessas 71 pessoas como supostos prestadores de serviço. Pelo menos 71 pessoas se beneficiaram com o esquema. Elas recebiam de 3 a 4 mil reais por mês, como se tivessem direito à aposentadoria. O delegado diz ainda que os envolvidos serão indiciados pelos crimes de estelionato previdenciário, falsidade ideológica e organização criminosa, com penas que podem variar de 1 a 8 anos. O chefe de assessoria de gerência de riscos antecipou que a servidora, responsável pela análise, homologação e concessão do benefício, também deverá sofrer procedimento administrativo. Mas, por enquanto, ainda não foi afastada do cargo. No caso agora, todo o processo vai ser passado para o INSS, o servidor envolvido, a corregedoria deve abrir um procedimento administrativo disciplinar para apurar a responsabilidade desse servidor, e os 71 benefícios que foram identificados com indício de fraude nessa operação vão passar por um procedimento de revisão.
O homem morreu e 3 pessoas ficaram feridas em um acidente grave essa manhã no balão da DF-001, perto de São Sebastião. O carro capotou próximo ao complexo penitenciário da Papuda, sentido Mangueiral. De acordo com os bombeiros, além dos 4 passageiros, havia um bebê de 8 meses que, por sorte, nada sofreu. Com o impacto da batida, o veículo foi parar no gramado e ficou completamente destruído. O motorista Edilson do Carmo, de 23 anos, não resistiu e morreu na hora. Os bombeiros usaram um helicóptero e 6 viaturas. Um grande congestionamento se formou. No carro foram encontrados papelotes de maconha. Na bolsa de uma das passageiras encaminhada ao hospital de base, havia mais droga. O caso está sendo investigado pela Delegacia de São Sebastião. E na estrutural sentido Taguatinga, um pedestre morreu atropelado quando tentava atravessar a pista. O acidente foi por volta de meio-dia, próximo à cidade do automóvel. A vítima era um homem de 35 anos. Até novembro, 125 pessoas morreram após serem atropeladas nas pistas do DF, de acordo com dados do Detran e do DR. A Justiça derrubou em segunda instância a decisão do juiz federal que deu 48 horas para a UNB ser desocupada. O prazo acabaria ontem. O desembargador deu 15 dias para a nova reitora, que tomou posse hoje à tarde, negociar uma solução pacífica. Márcia Abraão disse que pretende resolver o impasse com muito diálogo. Por causa da ocupação, a cerimônia de posse da nova reitora da Universidade de Brasília, Márcia Abraão, foi realizada no Ministério da Educação. Professora da UNB há 21 anos, Márcia será a primeira mulher a assumir o cargo de forma efetiva e terá muito trabalho pela frente. Ela já começa o mandato com um grande desafio: negociar com os estudantes a desocupação do campus. A reitoria vai abordar as pautas locais. Então, nós temos também algumas pautas locais que eles colocaram. E nós vamos trabalhar em cima dessas pautas locais. E, em todo caso, trabalhar também para que eles tenham o entendimento de que a universidade precisa voltar o mais rapidamente possível a funcionar plenamente. Os estudantes estão no prédio da reitoria e em outros 15 pontos da universidade, desde o dia 31 de outubro. Eles ocuparam o local em protesto à PEC que limita os gastos públicos. O prazo dado pela Justiça para a desocupação venceria nesta quarta-feira, mas os manifestantes ganharam mais tempo. O processo de desocupação aqui da UNB foi suspenso por 15 dias. A Justiça Federal atendeu um pedido do Ministério Público. O desembargador entendeu que houve falha processual e há risco à integridade física dos estudantes. Os líderes da manifestação já adiantaram que devem fazer uma assembleia para decidir se farão uma greve estudantil e confirmaram uma mobilização nacional para a próxima semana. Os estudantes esperam uma negociação direta com a nova reitora. Nós esperamos um diálogo muito mais aberto. Ela tem uma postura de gestão um tanto quanto mais progressista. Nós esperamos que haja um diálogo mais aberto, com a possibilidade de negociações mais pacíficas, sem o uso de força policial. E é justamente com muito diálogo que Márcia Abraão espera resolver esse impasse o mais rápido possível. Nós, nesse período, nós vamos solucionar esse problema e pretendemos solucionar muito antes. Com muito diálogo, com muita tolerância, respeitando as pautas dos movimentos, respeitando também aqueles que são contra a ocupação. Nós sempre resolvemos as nossas questões internas com diálogo. Isso desde que a universidade foi fundada, então não vai ser agora que isso não vai acontecer. O Tribunal de Justiça determinou que a partir de hoje seja retomado o serviço de abastecimento de combustíveis das ambulâncias do SAMU. O fornecimento ficou suspenso por 2 dias, tornando ainda mais difícil a vida de quem precisou das ambulâncias para ir ao hospital. A empresa Auto Posto Milênio alegava a falta de pagamento. A Secretaria de Saúde reconheceu a dívida de quase R$900 mil referente a 2014. No caso de descumprimento, a multa diária é de R$80 mil. Nossa produção não conseguiu falar com a empresa que presta o serviço ao GDF. Com as fortes chuvas, o DF está em estado de atenção. O alerta foi emitido hoje pelo INMET. As informações com Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Cláudio, bem-vindo aqui ao Band Cidade novamente. Boa noite para você. Oi, Carol, obrigado. Pois é, e esse alerta vale para hoje, quinta-feira, vale para sexta-feira e também para o final de semana. A gente pode ter queda de granizo
teremos ventos aí de até 60 km por hora e também aquele risco de derrubada de árvores, né? Aquela árvore que já não está numa situação muito boa, com um vento forte como esse, tem sempre o risco de queda e que essa queda de árvores também afete a rede elétrica. Então tem esse alerta, como você falou, do Instituto Nacional de Meteorologia. Olha, também tem um alerta aqui para que as pessoas evitem áreas abertas, né? Atividades ao ar livre nesse período aí, justamente por conta dessa mudança no tempo. E a gente tem 36 locais do DF que são classificados aí como áreas de risco, estão em 18 cidades aqui do região. E falando em chuva, a gente também tem que lembrar do nível dos reservatórios aqui do Distrito Federal. O principal deles é o do Descoberto, que ontem estava com nível de 20,42%, hoje está em 20,76%, mas ainda assim é preciso economizar água, viu, Carol? Ok, Cláudio. Obrigada, boa noite para você. Veja a seguir, médico alerta sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer. Depois do intervalo, até já.